Deus. Meus amados, se continuar vai longe, né, irmão? A presença de Deus é real. Vamos ler nessa noite Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer a vida do nosso pastor presidente, pela honra, né? Me sinto honrado e humilde de estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Confesso que não é fácil ministrar a palavra de Deus, porque muitas vezes estudamos a palavra para ministrar, mas não devemos ministrar aquilo que queremos, mas o que o Espírito Santo quer que ministramos, e não sabemos como cada um chegou aqui nesta noite, por isso não é nada fácil. Louvamos a Deus pela vida dos pastores, obreiros, louvamos a Deus pela vida de cada um, né? Graças a Deus, um novo pastor aqui conosco, adorando a Deus, aleluia, isso é muito bom. Irmãos, encontraram livro de Êxodo, capítulo de número 1, capítulo de número 3, o verso 1 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Pode tomar os vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema mais difícil acabou sobrando para mim, pelo que eu vi. E eu vi que o pastor perguntou para mim qual que era o meu tema umas 3, 4 vezes, desde ontem. Fala, rapaz, tem coisa aí, porque esse tema é difícil. Porque ele passou o tema para mim, encontrando o seu propósito. Irmão, que tema difícil. Eu vou perguntar para a igreja: quem já encontrou o seu propósito? Quem tem coragem de levantar a mão aí? Quem está em busca do seu propósito? Quem quer encontrar o propósito? Amém. Meus amados, propósito é algo difícil, é diferente de sonho. Sonhar é uma coisa, ter propósito é outra. Quando você sonha, você realiza, e logo, aquilo que parecia tão gratificante acaba a alegria. Você vê que as pessoas sonham em ter um carro. Aí ele sai da agência com um carro. Aí na rua mesmo já passa alguém com um carro mais bonito. E o sonho dele já começa a minguar. Em 1 mês, 2 meses, ele já viu que aquele sonho, que ele já tem um sonho maior de comprar um outro carro. E assim vai, com muitas coisas da nossa vida. Então sonhar é uma coisa, ter propósito é outra. Agora, a grande verdade, se nunca ninguém falou para você, eu vou falar. Pode falar? Ter propósito é para quem é doido, não tem medo.
E eu vou provar biblicamente. Quem tem medo não pode ter propósito. Quem gosta de viver acomodado não pode ter propósito. Quem gosta de vir para a igreja, sentar e ir embora para casa, não pode ter propósito. Porque propósito não é sonho. O propósito é algo que está além daquilo que você imagina. Olhando, não biblicamente, o propósito significa finalidade ou intuito. Uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo de vida e pretende alcançar algo. Então podemos definir que propósito de vida como uma intenção ou projeto para a vida. Isto é, ter um propósito envolve descobrir o que você ama e que lhe faz feliz. Nos parâmetros do mundo, o propósito é fazer o que gosta. Tem muitas pessoas que vão trabalhar, mas não gostam de fazer o que faz. E elas são infelizes. E hoje nós passamos 8 horas por dia trabalhando, é ou não é? Ou 9 horas, 10 horas. E se você não gosta daquilo, você terá uma vida triste. Já começa por aí. E quem sabe você fez aquela faculdade, e você usou 5 anos da sua vida, e depois você descobre que não era aquilo que você queria. Aí você é uma pessoa triste. Hoje, por que muitas pessoas estão tristes, frustradas? Porque elas vivem 8 horas da vida delas fazendo o que não gostam. Aí sobra para quem? Para o pastor presidente resolver. Porque elas vêm para a igreja triste, aborrecida. Só que a empresa não está nem aí. O chefe não está nem aí. Aí sobra para quem? Para o pastor. Sobra para a igreja. Porque a igreja não fala nada. Porque lá não pode falar. Isso é um fato. Continuando. Então, propósito é fazer o que ama, no conceito natural. Fazer o que gosta. Porque quando você faz o que gosta, as horas passam depressa. Quando você faz o que gosta, o que ama, você não vê o tempo passar. O tempo passa que você nem vê. Você vai trabalhar, que daqui a pouco você está almoçando. Eu sempre fui apaixonado por liderança. Desde criança eu estudei liderança. E hoje eu trabalho na área de liderança. Eu chego às 6 horas, daqui a pouco eu estou almoçando. Eu falei, meu Deus, mas já é a hora do almoço. E daqui a pouco eu estou indo embora. Eu não vejo a hora passar, porque eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Porque eu procurei em Deus o que tinha a ver comigo, o que tinha a ver com o meu dom. Então, propósito é diferente de sonho. Sonho, quando realiza, a alegria passa. E o propósito não, é uma alegria infinita. Porque mesmo que depois que você morrer, se foi propósito, ele continua vivo. Porque propósito tem mais a ver com as pessoas do que com você mesmo. Então, pessoas que têm propósito é uma pessoa que está acima da média, porque ela deixa de sonhar os seus sonhos para viver o propósito. E o propósito tem o objetivo de abençoar as pessoas. Então, propósito não é para uma pessoa que não pensa nas pessoas, porque propósito vai vir na vida de alguém que vai se doar ao bem de outras pessoas. Então, propósito, biblicamente, dessa forma, é descrito na Bíblia como viver conforme os planos de Deus. Os planos do Senhor, pois a partir do momento que você está fora do centro da vontade de Deus, a vida toma um caminho tortuoso que traz peso e condenação. Uma coisa eu quero dizer, sonho não gera propósito, mas propósito gera sonho. Você quer começar a sonhar? Você quer começar a ter visão? É entrar no propósito de Deus para a sua vida. Quando você está no propósito de Deus, você começa a sonhar acordado. E que sonho é esse? É o próprio Espírito Santo que vai colocando dentro de você sonhos e visões que vão acontecer, que vão se realizar, porque você está no propósito de Deus. E para que o propósito de Deus aconteça, ele gera sonhos dentro de você. Uma coisa é você sonhar o seu sonho, outra coisa é o sonho de Deus entrar em você. É por isso que você vê algumas pessoas automotivadas
e outras totalmente desmotivadas. Onde está a diferença? Qual o sonho que eu estou sonhando? Agora, a propósito, eu falo que é para doido, porque você tem que sacrificar a sua vontade. Tem que sacrificar. Igual, hoje foi enterrado o Rei Pelé. Mas será que no começo da carreira dele, ele tinha um propósito? E as pessoas acreditaram? O Messi, considerado um dos grandes jogadores, tinha propósito. Mas será que as pessoas acreditaram? Noé tinha um propósito. As pessoas acreditaram? Aí eu entro. Propósito não é para qualquer um. Porque Noé foi desprezado, ele foi massacrado, ele foi humilhado. Meu amado, você quer ser abençoado? Procura alguém que está sendo desprezado. Porque se ele está sendo desprezado, há propósito na vida dele. Começa a ser inteligente, irmão. Começa a abrir o seu olho. Opa, quem está sendo desprezado? Por quê? Ou está sendo desprezado, mas está na presença de Deus? É um homem de propósito. Porque quem não tem propósito, tenta derrubar quem tem propósito. Isso é fato. Quem não tem propósito, passa o tempo tentando destruir a vida de quem tem. Essa é a vida, irmão. Isto eu vejo, eu trabalho com liderança. Eu vejo pessoas sem propósito. É o tempo todo lutando para destruir pessoas com propósito. Então a primeira coisa que eu quero dizer para a igreja, eu não vim aqui te iludir, eu vim aqui te falar a palavra de Deus. Você quer ter uma vida diferenciada? Você quer viver algo novo de Deus? Deus nessa noite vai te chamar para viver o propósito dEle. Só que é com Ele. Você não pode interferir. O caminho que Ele te levar, você vai ter que ir. O que Ele mandar você falar, você vai ter que falar. Não é brincadeira. Um dia eu estava descendo com um carro e de repente eu vi uma mulher. E Deus falou, para o carro. Eu falei, meu Deus, para com isso, para o carro. Eu falei, parei o carro. Saí do carro, fala com essa mulher. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para ela? Eu desci do carro, falei, eu parei o carro aqui, Deus mandou falar com você. Falou para você ter calma, não tomar nenhuma atitude, porque Deus está no controle de tudo. Eu fui embora. O tempo passou, aquela mulher era conhecida de algumas pessoas que eu conhecia. Ela estava passando por uma prova com o marido, a ponto de querer matar o marido dela. E se eu não falo? Um dia eu estava em casa e de repente Deus falou para mim, liga para o pastor. Eu falei, meu Deus do céu. E eu peguei o telefone e liguei. Pastor, estou te ligando porque Deus mandou te ligar agora. Não sei o que está acontecendo. Desliguei o telefone. O tempo se passou. Um dia ele falou para mim, pastor Daniel, aquele dia que você estava ligando, naquele momento, a minha mãe estava sofrendo um ataque. Vida de propósito é você fazer bem para as pessoas. Agora uma coisa é certa, vai acontecer na tua vida sonhos que você nunca imaginou. Quando você coloca a sua vida diante de Deus para viver o propósito de Deus, o próprio Deus vai gerar sonhos em você que você não sonharia. Os seus sonhos é baixo diante dos sonhos de Deus. Muitas vezes o que você está sonhando para Deus não é nada. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, Ele vai gerar sonhos em você. Olha só José. José estava no propósito de Deus. E agora José, ele começa a ter sonho. Aí José começou a sonhar, porque estava no propósito de Deus. E ele conta um sonho, mas as pessoas não acreditaram. Geralmente as pessoas não acreditam em homem de propósito, em mulher de propósito. As pessoas não acreditam. Seja inteligente. Seja inteligente. Começa a observar. Quer crescimento na sua vida? Encosta no homem de propósito. Encosta na mulher de propósito. Se afasta daqueles matadores de propósito, meu amado. Porque senão tu vai perder o seu. E vai ficar sem nada nesta noite. O Espírito
Espírito de Deus está falando para você, como eu chamei Moisés, a hora que Moisés estava ali naquela sarça, eu falei: Moisés, vem aqui, Moisés, eu tenho um propósito para você, Moisés, é maior do que os seus sonhos, é maior que tudo, Moisés, você vai resgatar o meu povo do Egito, Moisés, eu vou te usar, Moisés. Homem e mulher de propósito, ele é diferenciado, irmão. Ele é diferenciado. E Deus já começa a falar comigo: pastor, eu vou falar. Tem pessoas aqui que estão trocando o propósito. Cuidado. Você vai trocar o propósito. Vai trocar o propósito. Deus te chamou para viver algo com Ele, você vai trocar por coisas passageiras, por coisas momentâneas, por coisas que te satisfazem momentaneamente. Nesta noite o Espírito de Deus está falando para você: fica no propósito que eu te chamei. Pastor Daniel, mas eu tenho um sonho. O propósito está acima do seu sonho. Um dia eu estava na minha casa e a minha mãe falou: filho, esta casa aqui, esse cômodo é seu, você vai construir o seu estúdio. Eu queria ser músico. Falei: mãe, muito obrigado, é meu, a sala é minha, é sua. Minha mãe sempre me apoiou na música, é por isso que eu não paro de cantar, senão eu vou entristecer ela. E eu falei: vou chamar um marceneiro e já vou começar a construir. Aí Deus falou: filho, você está saindo fora do propósito. Falei: Deus, para com isso. Eu quero ser guitarrista famoso. Quero tocar para os cantores aí. Você está saindo fora do propósito. Aí sabe o que Deus fez comigo? Fez eu me apaixonar. Eu me apaixonei. Aí eu larguei o estúdio para lá. Larguei tudo para lá. E entrei no propósito de Deus. Está vendo o que Deus fez comigo? Quer entrar no propósito ou não? O propósito está te esperando. Como encontrar o meu propósito? Eu vou falar para você a verdade. Sabe como? É na hora da glória. Na hora que a glória está sendo manifestada, o propósito é revelado. Só que muitas vezes vocês não entendem. Vamos adorar Deus. Deus quer revelar o propósito, quer te dar uma direção, e você está lá preocupado com o seu problema, preocupado com tanta coisa. Meu amado, entra na igreja, esquece tudo para lá, adora a Deus, esquece por um instante, e Deus vai fazer proezas na sua vida. Sonho, você realiza algo para você. Propósito, você realiza algo para milhares de pessoas. Você vai e o propósito continua vivo. Não tem preço. A maior alegria é quando você se sente usado por Deus para abençoar alguém. Isso vale mais do que dinheiro, mais do que ouro, mais do que prata. Porque é muito triste você entrar numa igreja e não saber o que você está fazendo aqui, não saber o seu propósito, não saber o seu objetivo. É como você ir trabalhar e ficar parado, esperando. É algo terrível. É por isso que nessa noite Deus está falando conosco: filho meu, vou revelar para você o propósito para você, mas o que eu quero de você é que você acredite em mim, acredite naquilo que eu vou falar para você. Os propósitos de Deus parecem impossíveis, parece que você vai perder o seu tempo. Eu não me arrependo de um segundo da minha vida que eu dei no altar. Eu não me arrependo de um minuto da vida que eu me dediquei no altar. Eu não tenho arrependimento nenhum. Eu não perdi o meu tempo nenhum. Pelo contrário, eu me doei na casa do Senhor. E tudo que eu imaginava que não iria acontecer na minha vida, aconteceu. Porque quando você está no propósito, o milagre acontece na sua vida. E quem sabe você veio aqui nesta noite porque você se encontra perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Agora eu vou falar algo que é muito importante. Existe um momento que Deus gera o propósito dentro de você. O propósito sai de você
E tem hora que o propósito te encontra. Para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão desmotivados, para aqueles que estão desnorteados, nesta noite, eu quero profetizar que o propósito vai te encontrar, porque Moisés estava tranquilo, estava tendo uma vida boa, cuidando ali do rebanho, comendo do bom e do melhor, não estava pensando em nada, estava vivendo o momento com ele mesmo, mas de repente o propósito encontrou ele, o propósito encontrou Moisés, o propósito nessa noite vai te encontrar. Se você está sem força, se você está se arrastando, não tem força nem para orar, não tem força para meditar, não tem força para adorar, eu quero dizer para você, o propósito vai te encontrar nesta noite. O Espírito Santo de Deus vai falar para você: filho meu, filha minha, eu te escolhi para fazer esta determinada obra. E quando você faz o que Deus te escolheu para fazer, a sua vida muda completamente, a sua vida muda completamente. Então nesta noite, o que Deus está querendo dizer para nós, é possível ter a alegria do Espírito Santo, fazendo aquilo que Ele determinou para nós fazermos. E nesta noite, o Espírito de Deus diz para nós: o propósito vai te encontrar. Tu estás preparado? Está preparado? Quando o propósito te encontra, ele vai norteando a tua vida. E se nós achamos que Deus é egoísta, nós estamos muito enganados. Se achamos que Deus quer que nós adoramos a Ele aqui dentro da igreja, e quando acaba o culto, quando as luzes se apagam, você vai para a sua casa e Ele se esquece de você, você está muito enganado. Deus, Ele é totalmente diferente daquilo que você imagina. Ele vai contigo na sua jornada no dia a dia. O culto acaba, as luzes se apagam, Ele continua dando assistência para você. Quando você acorda no outro dia, Ele continua te assistindo. Ele não é egoísta, Ele não quer você apenas dentro da igreja adorando a Ele, e quando da porta para fora, Ele não está nem aí com você. Você que se vire com a sua vida de maneira alguma. Ele quer acompanhar a sua trajetória, Ele quer acompanhar 24 horas do seu dia, Ele quer apresentar para você novidades de vida diariamente. Então nesta noite, se você encontrou o propósito de Deus, ou se o propósito te encontrou, ele vai norteando a tua vida, vai norteando a tua família, vai norteando as tuas finanças, vai norteando a sua emoção, vai norteando a sua saúde, vai norteando os seus pensamentos, vai norteando a sua vida, trazendo o equilíbrio emocional, espiritual. Ele vai colocando cada coisa no seu devido lugar, e a coisa vai tomando um rumo que você jamais imaginou. Então nesta noite, eu sei que você está apreensivo, que dentro de você o coração pulsa forte, e você está apreensivo querendo saber qual é o seu propósito. O Espírito vai te revelar o propósito nessa noite. É no meio da Shekinah, é no meio da glória, é no meio da adoração que o Espírito vai revelando o propósito. Quantas vezes eu cheguei aqui na igreja para pedir algo para Deus, e quando eu puxava a cadeira para dobrar o meu joelho, eu ia pedir algo para Ele, Ele dizia para mim assim: Daniel, você não veio aqui nesta noite para pedir nada, você veio para me adorar, porque sou eu quem cuido de você. Não precisa se preocupar, vou eu cuidando da sua vida lá fora, e você aqui me adora. Eu fico muito triste quando eu venho na igreja para pedir algo para mim, acaba com a minha vida. Eu acho que é uma perca muitas vezes até de tempo, porque aqui é o lugar da adoração, é o lugar de glorificar a Deus, independente de como estamos nos sentindo. Quando você adora a Deus, as barreiras vão caindo por terra, a corrente vai caindo por terra, a glória vai sendo manifestada na tua casa, na tua família, na tua vida. A cura vai acontecendo e o milagre de Deus acontece. Então nesta noite, quem sabe a sua vida familiar está desestruturada, ou emocional, ou financeira, e para você parece impossível colocar no devido lugar novamente. Eu quero dizer que não. Deus tem poder de colocar tudo no seu devido lugar. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé, com a permissão do nosso pastor. E nesta oração, a irmã Raquel poderia louvar? Nesta oração, o propósito será manifestado. Você vai estar agora em espírito de adoração. E
como Deus falou com Moisés, Ele vai falar contigo. Quando você está fora do propósito, nada satisfaz a sua vida. Você vai para lá, vai para cá. Você acha que o problema está nas pessoas, ou você acha que está em você. Quando está fora do propósito, as coisas não se ajustam. Mas quando você está no propósito, a vida se torna leve. Então, nesta noite, você vai orar. Enquanto a irmã vai louvar, eu estarei orando para que Deus venha colocar dentro de você o plano dele para a sua vida, o propósito dele para a sua vida. Espírito Santo, a tua igreja, Senhor, em espírito de adoração, em espírito de adoração, Senhor, querendo receber o propósito, querendo receber de Ti, ó Pai, a revelação, como Tu deste a Moisés, como Tu deste a Noé,